Então, semana passada falámos acerca do temperamento sanguíneo e falámos e aprendemos através do exemplo de Pedro. Para mim, Pedro é dos exemplos mais fantásticos em termos temperamentais. Mas hoje vamos falar acerca do temperamento colérico. Diga comigo, colérico. Temperamento colérico vem da palavra cólera, mas não é da cólera daquela que dá diarreia, certo? É cólera, uma pessoa colérica, uma pessoa cheia de cólera, de ira, não é? Tramadas, irritada, sempre de mal, às vezes um bocado com a vida, mas não tem a ver com isso, mas só com isso. Mas a palavra colérico vem disso mesmo, é de alguém que lida com as coisas, tem um temperamento que reage de forma muito frontal, muito rija, muito consistente em determinadas situações. E o lema de vida dos coléricos normalmente é: faz à minha maneira e agora. E é se queres, ou fazes ou levas, não é? Normalmente os coléricos são assim. Por isso é que normalmente os coléricos dão ótimos e fantásticos líderes. Eles conseguem fazer aquilo que outros temperamentos não conseguem fazer. Por isso eu volto a dizer, Deus precisava de um apóstolo Paulo. Mas Deus, quando o chamou, ele era Saulo. E o seu passatempo preferido era perseguir a igreja e comê-los ao pequeno almoço. E Deus encontrou-se com ele, sabe porquê? Porque Deus precisava de um Paulo, Deus precisava de um colérico, porque o colérico é um líder nato, é alguém que é rijo, é alguém que é resiliente, que é determinado, que é perseverante. Ele consegue ir e fazer e concretizar coisas que, por exemplo, o sanguíneo não consegue. Nós, na semana passada, falámos que os sanguíneos têm grande paixão, são muito voláteis, né? Metem-se com as coisas com grande paixão, mas assim como começam, acabam, porque assim que surge uma novidade, eles já não são capazes de completar, começam tantas coisas e acabam poucas. Mas o colérico já não é assim. O colérico tem uma ideia, saiam-me da frente ou vocês vão ser esmagados. Porque o colérico é assim. E quando falamos de liderança, estamos a falar na casa, no trabalho, nos relacionamentos. Não é assim? Vocês com certeza conhecem e já lidaram com certeza com gente colérica, que quem está ao pé deles, aquilo parece um sargento, aquilo vai tudo atrás. Não é? Porque eles é que determinam o que é que se faz, para onde é que se come, o que é que vamos fazer, e onde eles chegam, arrastam as pessoas. Arrastam, não, levam-nas à frente. É um bocadinho. Normalmente o colérico não precisa de ser estimulado. O colérico é alguém que já está estimulado por natureza. Onde ele chega, estimula toda a gente. E se não está estimulado, ficas inchado. Não é? Normalmente ele é que estimula o ambiente à volta, com ideias, com planos, com atividades, e normalmente tem sempre uma atitude muito frontal em relação aos problemas, e por isto, normalmente também é este tipo de gente que está sempre envolvida em campanhas, em protestos, em movimentos contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa, normalmente eles estão sempre à frente. Enquanto, por exemplo, os outros temperamentos lidam mal com as adversidades, o colérico, para ele, a adversidade é petisco. É um desafio. Quanto mais adverso for, mais estimulado ele fica. Porque o colérico, enquanto se calhar outros temperamentos tendem a ficar abatidos e desanimados, o colérico aquilo ainda o alimenta mais. O quê? Agora é que eu vou... Então... Certo? Mas o colérico também tem outro lado. E estamos a falar de algumas características, e já vou enumerar algumas mais de seguida. O colérico tem muita dificuldade em compadecer-se dos outros. Porque ele não é assim. O colérico não tem cá tempo para conversa mal para boi dormir, certo? O colérico não tem cá tempo para queixumes e lamentações. Por isso é que às vezes ele tem muita dificuldade em compadecer-se dos outros. Porque ele não é assim, não é? E às vezes o outro até está a precisar de um abraço. Mas qual abraço? É já um pontapé na cabeça, que isto é para andar para a frente, pá. Estás aí a chorar o quê? Pá, isto não pode ser. O colérico, saiam da frente. Eu não estou aqui a pintar um lado muito preto do colérico. Porque é preciso coléricos. Os coléricos têm uma capacidade que outros não têm. Mas o colérico tem áreas que também precisa se render a Deus. E nós encontramos depois na vida de Paulo. Então, o colérico tem tendência a ser tirânico. E normalmente muito oportunista. Mas também é extrovertido. Também acaba por ser extrovertido. E também tem as suas fraquezas naturais. Então, eu gostaria... Normalmente, vamos aqui só esta primeira parte que eu acho importante. Normalmente os coléricos dão bons diretores de empresas, generais, construtores, políticos, administradores, são fantásticos
Mas normalmente são incapazes de executar trabalhos minuciosos. O clérigo não tem pachorra para coisas minuciosas. Ele tem the great picture, não é? Ele tem o grande plano, a grande imagem do que é que quer. Mas ele não é capaz de perder tempo com as coisas minuciosas. Ele chega ali e põe as pessoas a trabalhar e a fazer. Então vamos ver aqui alguns pontos positivos e depois já vamos passar à pessoa de Paulo. Pontos positivos. Um clérigo que é um líder nato. Onde ele está, tudo controla. Seja em casa, certo? Seja na igreja, ou pelo menos tenta, seja lá fora, certo? Um líder, um colérico, é alguém que tem muita força de vontade, é alguém muito decidido, é alguém que pode dirigir qualquer coisa, certo? Mas um colérico tende a tentar resolver o problema de toda a gente, mesmo quando não lhes é pedida essa tarefa. Mas o clérigo entra e tenta e diz a toda a gente o que é que tem que fazer. Normalmente são pessoas que mostram muita organização, rápida e prática, mas são muito impacientes. São trabalhadores compulsivos. Simplesmente adoram trabalhar. Para eles a vida é feita de trabalho, de ativismo, certo? Descansar, qual dormir para quê? Eu durmo porque tem que ser, porque o médico manda. Eu conheço pessoas assim, dormem 3, 4 horas por dia e não precisam dormir mais, porque o trabalho alimenta-os, certo? E quando a gente estamos a falar de trabalho, estamos a falar, logicamente, de trabalhos que também os estimulam. Isso é importante. Portanto, são trabalhadores compulsivos, adoram desafios, são determinados e resilientes. Quais os pontos negativos? E vou só dar 4, que é para ninguém ficar triste. Precisamente, são trabalhadores compulsivos. E a vida não é só trabalho. A vida também tem descanso, também tem paragem. Ponto negativo, o colérico precisa de estar sempre no comando. Este é realmente um ponto negativo. Precisa de estar sempre a controlar as pessoas e a controlar tudo, os horários, a vida de toda a gente. Passam a vida a dizer a toda a gente o que é que tem que fazer. Isto é tramado. Não sabem muito bem lidar com as pessoas. E o colérico tem uma característica, tem algumas características que eu considero mesmo muito sérias. Uma delas é a crueldade. Um colérico é muito cruel na sua forma de dizer as coisas, de abordar as pessoas, de entender as coisas, muitas vezes até, e levando ao lado descabido, não, ao lado desequilibrado, até violentos. Os coléricos têm sempre razão e são autossuficientes. Os coléricos não precisam de ninguém. Eles acham que não precisam de ninguém, mas acabam sempre por envolver os outros. E por causa disso eles se tornam muito impopulares. E porque se tornam muito impopulares, normalmente acabam por ser pessoas também muito solitárias em muitos aspectos. Nem sempre, mas isso acontece. Porque não há, ia dizer uma coisa, mas a minha mãe dizia assim, não há rabo que aguente, como deu, mas é outra expressão, às vezes aturar um colérico, não é? Porque é tramado estarmos ao lado de uma pessoa que está-nos sempre a dizer, olha, já fizeste isto, até porque é que não fazes assim? E porque é que não vais para ali? Olha para lá, e não sei o quê, pá, está calado. Vai mandar no cão, pá, deixa-me em paz. Não é? E em casa e na igreja é a mesma coisa, é fácil às vezes de entender isso. E não tem problema nenhum, a gente entende o temperamento. Não é? E malta dizer, é preciso coléricos, é preciso sanguíneos, é preciso melancólicos, é preciso flemáticos. O reino de Deus é feito desta diversidade. Deus já sabia como é que nós éramos e nos amou, nos salvou, nos chamou e nós nesta diversidade somos ricos. Porque a glória de Deus manifesta-se, transforma, controla as áreas que são menos boas e pode nos usar para a sua glória de uma forma fantástica. Certo? Então, vamos ler algumas passagens relacionadas com o apóstolo Paulo para tentarmos perceber o que é que Paulo, por exemplo, era tão diferente dos outros discípulos e vermos as manifestações e as reações, muitas vezes ainda não transformadas, ainda não controladas, em Paulo. Bem, Paulo, neste caso ainda Saulo, Paulo era Saulo de Tarso, não era apenas uma pessoa de temperamento colérico, ele era uma pessoa altamente educada, altamente bem formada, bem treinada, era alguém que tinha uma educação muito aprimorada e na área religiosa e por isso nós encontramos também que a primeira manifestação de Paulo, ou de Saulo, aparece logo num evento que era daqueles que ele gostava, o apedrejamento de Estevão. Primeira vez que aparece Saulo na Bíblia, diz que era ele que estava nos bastidores a controlar a malta que apedrejou Estevão. Ganda Paulo.
E a gente precisa de atiradores de pedras. Tem é que saber direcionar para onde, não é? Davi foi um ótimo atirador de pedras, mas ele atirava as pedras a quem realmente importava atirar as pedras, não atirava as pedras a qualquer um. Então vamos ver algumas passagens. Vamos abrir em Actos, no capítulo 7. Eu tenho a impressão que hoje vamos ter que deixar parte ou metade do que eu tenho aqui para dar para outro domingo, e falamos sobre o clérigo de outra maneira. Diz assim, versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações. E isto era Estevão que estava a falar. E rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. E lançando fora da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovenzinho chamado Saulo. Apedrejaram, pois, Estevão, que orava, dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentiu na sua morte. Portanto, Paulo estava por trás. Diz que era um jovem Saulo. Portanto, estamos a ver Saulo no início do seu ministério apedrejador, não é? E então, Saulo aparece nas Escrituras como alguém que logo o seu primeiro acto e a sua primeira aparição denota uma crueldade fantástica. Claro, e nós podemos dizer isso, ok, mas isso tem a ver também com zelo religioso. Tem a ver também com a forma como ele foi formado. Mas deixem-me dizer, nós podemos ser formados de muita maneira, mas se o temperamento não colaborar com aquilo que nós somos ensinados, eu, por exemplo, teria dificuldade em apedrejar alguém. Mesmo que eu fosse ensinado a matar as pessoas. Saulo diz aqui que coordenou o apedrejamento e mobilizou aquela multidão precisamente para matar Estevão. Estevão, como vocês sabem, foi o primeiro mártir da igreja, e diz que ele, cheio do Espírito Santo, apesar de dizer o que dizia, e precisamente ele dizia o que dizia, isto enfurecia o coração de Saulo e o coração daquela multidão, e o resultado foi um Saulo que estava por trás deste apedrejamento, que é uma coisa terrível, terrível, terrível. E esta é uma das características do colérico, crueldade. A crueldade, meus irmãos, é isso. É alguém que é de tal maneira rude, de tal maneira cru, nos seus instintos e nos seus sentimentos, que consegue fazer este tipo de coisas extremas. E eu volto a dizer, é importante termos coléricos no reino de Deus. Sabe porquê? Porque eles, quando são transformados por Deus, Deus consegue levá-los às extremidades das coisas, aos extremos das coisas, neste caso positivas, coisa que outros não conseguem. Paulo conseguiu ter na sua vida e no seu ministério aquilo que mais nenhum outro discípulo conseguiu fazer. Sabe porquê? Porque ele conseguiu ir até ao extremo, até ao limite das coisas. Porque um colérico, da mesma forma como é super disciplinado e super exigente para consigo mesmo, ele consegue também ser com os outros. Só que quando é para consigo é uma coisa, quando é para com os outros ele torna-se cruel. E eu conheço várias pessoas assim, coléricos, que quando abrem a boca, e vamos só pela boca, quando abrem a boca matam uma pessoa. Não tem o mínimo de sensibilidade, o mínimo de percepção. Nem sequer pensam nisso. E para eles é normal. Não é? Eles abrem a boca, pum! Parece uma caçadeira de canos cerrados. Certo? São cruéis, são muito frios na forma como fazem as coisas e dizem as coisas. São muito práticos. Para eles, sentimentos, volto a dizer, nada desses queixumes e dessas lamentações. Então encontramos em Paulo, em primeiro lugar, a sua crueldade. E o colérico é caracterizado pela sua crueldade. Actos no capítulo 9, versículo 1 a 2. Fala-nos acerca da sua motivação. O seu zelo, motivado pelo ódio, pela intolerância.
E isto é alguma coisa que os coléricos também têm. Quando se sentem motivados, seja pelo sentido negativo ou positivo, eles são extremamente zelosos, diligentes, resilientes, são perseverantes, eles vão até ao fundo, como já disse, e isso é uma característica que a maior parte dos outros temperamentos, tirando talvez o fleumático, só encontramos isso no colérico. E encontramos aqui no capítulo 9, versículo 1 a 2, diz que Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes. Veja bem, isto era a forma dele viver. Não diz que ele pensava nisto, diz que ele respirava. Diga comigo, respirava. Isto só os coléricos é que podem respirar tal coisa. Aquilo, ele estava tão motivado, tão apontado para estas coisas, que Paulo vivia isto. Ele estava totalmente dedicado, ele estava determinado e ninguém o ia demover. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e foi o Saulo que pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho... Agora é interessante que naquele tempo, antes de se chamar cristãos aos cristãos, chamavam-se aqueles que eram do caminho. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E isto é um temperamento típico, colérico, determinado. Tem uma missão, doa a quem doer, isto é para fazer. Normalmente, e voltamos a dizer, alguém que se move e que é alimentado pela paixão do trabalho, pela tarefa, pelo zelo, pelo o objetivo e a missão a cumprir, e encontramos um Saulo, primeiro cruel, organizou, não é? E ainda ficou com os despojos do apedrejamento de Estevão. Depois encontramos o próprio apóstolo Saulo, o Saulo de Tarso ainda, diz que respirava todo este ambiente. E quando um colérico respira qualquer coisa, saiam da frente. Que ele respira o ar dele e ainda respira o ar dos outros. E em terceiro lugar nós encontramos um Saulo colérico, totalmente determinado, envolvido, motivado, determinado a ir até ao fim. Diz que foi ele que inclusive foi pedir cartas, não foi os sacerdotes que chegaram-se ao pé, ou o sumo sacerdote que chegou ao pé de Saulo e disse assim, tenho uma missão para ti. Foi Saulo que pediu esta missão. E a gente diz que malandro. Mas sabe, Deus conhecia Saulo. E precisamente por causa do seu temperamento também, Deus chamou Saulo. Eu preciso de um homem destes no meu reino. Eu preciso de um homem destes para rasgar território. Eu preciso de um homem destes para passar tudo o que tiver que passar, mas manter-se fiel à missão que eu lhe vou dar. Deus precisa de coléricos. Agora, não precisa de coléricos que usem o seu temperamento para fazer mal às pessoas. Mas alguém que nas mãos de Deus, transformado, vai ser uma pessoa extremamente diligente, zelosa, persistente, sempre na direção daquilo que Deus falou para ele. Amém? Então Deus não apagou o temperamento de Saulo quando se encontrou com ele, mas Deus transformou e entrou num processo de transformação do colérico. Amém? Então, falemos então da força de vontade. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. E vamos ver ainda algumas características. Aqui nós encontramos, e estamos a falar das características de um colérico, mas na vida de Paulo, aqui encontramos um Paulo já convertido, e já vamos falar sobre isso, não falámos hoje, vamos ter que falar para a semana, porque não quero me esticar hoje. Encontramos aqui um Paulo transformado, salvo, Deus está a trabalhar na vida dele, não está completamente transformado, mas vemos aqui uma vez mais a característica de Paulo, também agora num contexto ministerial. Em 1 Coríntios 9, 24 a 27, esta passagem que nós conhecemos tão bem e que tantas vezes nós encontramos Paulo a dizer, esta é a minha forma de estar na vida, esta é a minha forma de estar no Evangelho, esta é a minha forma de estar em tudo aquilo que eu faço. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é que recebe o prémio? Isto é um colérico a falar, gente. Isto é um colérico totalmente motivado para o objetivo, para a meta, para a concretização, para os objetivos. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Deixem de ser lapardões, gente. Toca a mexer. Vamos ginasticar. Ginasticar. É bom ginasticar. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Gente, isto é um colérico. Moisés jamais iria dizer uma coisa destas.
Pedro jamais iria dizer uma coisa destas. Pedro iria dizer, gente, vamos fazer já aqui um culto da fogueira. Mas assim que estivesse no meio do culto da fogueira, gente, no final vamos todos para os corações. Ia tudo para os corações. E depois passado estava nos corações, vamos beber ali um licorzinho beirão. Porque o Pedro estava sempre, mas não, Paulo é determinado, é esforçado, é zeloso, é diligente. E ele é assim que eu vivo. Por isso olhem para mim e façam aquilo que eu vos digo. E agora? E ele diz, todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como um indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo. O colérico, em primeiro lugar, é colérico para consigo próprio. E o reduzo à submissão. Quantos de nós é que ouvimos alguém dizer já isto? Eu maltrato o meu corpo. Maltrato no bom sentido. Para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Paulo, meus irmãos, nesta sua característica colérica, ele era alguém totalmente persistente. Pessoas coléricas são pessoas persistentes. Não importa a adversidade, não importa a tribulação, não importa a luta que se está a enfrentar, há uma missão, há um objetivo. Quantos de nós é que encontramos, por exemplo, outros, tudo bem, alguns dirão, mas Paulo dizia isto porque ele perseguiu a igreja. Mas quantos, por exemplo, nós encontramos na Bíblia dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho? Nós encontramos um discurso de Paulo que muitas vezes entendemos como sendo apenas fruto de uma missão e de um ministério que Deus lhe deu, mas não, tem muito a ver com aquilo que Paulo é enquanto temperamento. E o nosso temperamento manifesta-se também na nossa espiritualidade, gente. Por isso é que um sanguíneo é alguém extravagante, é alguém apaixonado, é alguém que canta, que dança, faz barulho, faz festa. Um colérico, meus irmãos, ele só, ok, já li o menu, eu quero é comer. Há um trabalho para fazer, se ele sabe qual é o trabalho dele, ele não gosta de perder tempo com as outras coisas, ele é muito prático. E ele é diligente, e ele permanece. Quando toda a gente já desistiu, o colérico permanece. E alguns dirão, quem me dera ser colérico. E nessa persistência, mas lá está, essa persistência é uma coisa fantástica nas mãos de Deus. Mas essa persistência ligada à autossuficiência dos coléricos normalmente também traz alguns problemas. Vamos ver aqui algumas coisas que a palavra de Deus nos relata, em particular uma situação em que Paulo, por causa da sua persistência e da sua teimosia, persistência é uma forma bonita de dizer, não é assim? Ele também incorre em alguns erros. E isto tem a ver com o temperamento colérico. Em Atos, no capítulo 20, nós encontramos Paulo, depois da sua terceira viagem missionária, diz que ele resolveu se apressar para chegar a Jerusalém o mais depressa possível. E, em particular, antes do dia de Pentecostes. Nesta expressão em que todos nós lemos, e há coisas no ministério de Paulo muito interessantes, que nós achamos que foram Deus, mas que eu, ao estudar a vida de Paulo, eu pergunto-me se foi Deus, se foi a sua própria precipitação, a sua própria persistência, a sua autossuficiência, o seu grande zelo nas coisas, que também levadas ao extremo e fora do controle do Espírito Santo, pode nos levar a complicações. E este foi um desejo forte que aparece no coração de Paulo. Alguns dirão, e algumas, no versículo 22 do capítulo 20 de Atos, a palavra de Deus diz que ele se sentia constrangido no seu espírito e por isso em ir para Jerusalém. Há algumas versões que aparece, diz que ele foi movido pelo Espírito com letra grande, mas a palavra Espírito aqui no original não tem a ver com Espírito de Deus, tem a ver com Espírito humano, que também pode ser traduzido pela nossa própria alma. Então, tudo indica que este constrangimento que estava no Espírito de Paulo não era um constrangimento do Espírito Santo, era a ideia de Paulo e a precipitação de Paulo em fazer uma coisa que Deus não lhe estava a dizer. E Deus usou, sem dúvida, Deus usou, mas muitas vezes a sua precipitação também levou com que Paulo passasse, se calhar, por algumas coisas que teria sido escusado ele passar.
Então não há aqui indicação de que isto tenha sido um pedido de orientação de Deus, mas de que ele terá feito os seus próprios planos de acordo com os seus desejos. E no versículo 23, vemos que Deus avisa-o das circunstâncias que ele iria passar ao ir para Jerusalém. E claro, nós sempre temos visto isto como Deus dizer assim, ok, eu quero que tu vás, mas prepara que tu vais passar por isto. Mas eu acredito que Deus estava a dizer a Paulo, Paulo, este não é o tempo de ires, porque se tu fores, tu vais passar por isto, isto, assim, assim. Mas Paulo, derivado à sua determinação, ele decidiu, mesmo assim, ir, apesar de saber das suas consequências. Versículo 23 diz, mas em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, Paulo estava consciente disso e à medida que foi avançando, ele foi encontrando resistência constante. Eu volto a dizer, isto pode ser visto como, ok, Deus estava a avisá-lo para que ele soubesse o preço que ia pagar. Eu acredito que quando o Espírito Santo nos avisa, na maioria dos casos é para nós evitarmos passar por lá. Pelo menos comigo isso aconteceu já. Deus avisou-me, olha, não vás, porque... E a gente, mas vamos na mesma, porque a gente... Não é? E eu não estou a dizer que sou clérigo, mas todos nós também temos um pouco dessa teimosia. E Deus está-nos a avisar o que é que vai acontecer para que nós não façamos ainda, porque às vezes não é o tempo, nem a maneira. Os coléricos são teimosos. E isto é bom, lá está na sua persistência, mas também quando uma coisa entra-lhes na cabeça, Deus tem dificuldade até em convertê-los, quanto mais em conduzi-los. Então, o apóstolo Paulo diz depois mais à frente, todavia não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Deus queria que Paulo acabasse a sua carreira com alegria, mas... agora assustei-me. Pensei que era o galo do Pedro. Ou seja, Deus avisou Paulo, mas Paulo não ouviu aquilo que Deus tinha para dizer. Como é que eu posso dizer uma coisa dessas? Diz a palavra de Deus que Paulo chegou a Cesareia, isto em Atos no capítulo 21, e em Atos 21, Paulo chega a Tiro e o Espírito Santo avisou por intermédio dos discípulos de que ele não deveria subir a Jerusalém. Então Deus falou com Paulo. Agora, percebam o temperamento colérico. Se alguém lhe está a dizer que não, Paulo vê aquilo, então é para fazer. Percebem a cena? E é verdade, Paulo era um grande líder, mas também era teimoso numa bula. E os coléricos têm muito disso. E às vezes lá está, isto fora do controle do Espírito Santo pode dar problemas, até para a própria pessoa. Diz que Deus... O Espírito Santo avisou, foi Deus que o avisou, não foi uma ideia apenas das pessoas. O Espírito Santo avisou por intermédio dos discípulos que ele não deveria subir a Jerusalém. Então vemos que grande parte dos sofrimentos que Paulo sofreu foi porque ele teimou em fazer e ir na altura dele e à sua maneira. E é bom a gente aprender pela palavra de Deus estas coisas. Se calhar nunca gastámos tempo a olhar para Paulo desta maneira, mas Paulo era realmente um grande teimoso. Ele cumpriu a carreira dele, mas levou naquele corpinho, se calhar não era preciso levar tanto. Paulo não deu ouvidos, prosseguiu na sua ideia, não, esta é a minha ideia, eu vou para Jerusalém e tal, e não sei o que mais. Chega a Cesareia, fica em casa de Filipe, o conhecido como o evangelista. E o que é que acontece? Lá... Diz que houve um profeta da Judeia chamado Ágabo, diz que profetizou à vida de Paulo e diz que tomou uma cinta, mas não é daquelas das senhoras, tomou uma faixa, um cinto, não é? Aliás, tomou o cinto do apóstolo, diz que amarrou os próprios pés e mãos e disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus vão amarrar o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos discípulos. Os crentes, quando ouviram isto, imploraram a Paulo para que não fosse. E eu volto a dizer,
mas parece que aqui o Espírito Santo está a dizer para ele ir. Não, não. O Espírito Santo só o está a avisar. Tu queres ir, não é? Então é isto que vai acontecer. Porque diz que o Espírito Santo tinha avisado a Paulo para não ir para Jerusalém. Mas Paulo continuou determinado a ir. Ah, é? Queres fazer à tua maneira? Ok, então vai. Mas fica já a saber que vais levar no corpinho. E um profeta vem ter com ele. E a gente aqui, e isto, qualquer dia falamos sobre isso, sobre o interpretar as palavras proféticas. Porque muitas vezes Deus diz coisas e nós dizemos, estás a ver? Isto é Deus a dizer que esta é a sua vontade. Às vezes não é. Às vezes é Deus a reconhecer que tu queres fazer a tua vontade e Deus então te está-te a dizer, ok, queres ir, então vais, mas isto... Hein? Porque o clérigo tem dificuldade em ouvir. Quer dizer, ele não tem problemas de audição, não é? Então os demais crentes começaram a implorar a Paulo, Paulo, não faças isso. E o Paulo, opa, quanto mais vocês dizem isso, mais eu estou alimentado a fazer. Eu gramo fazer o contrário das outras pessoas. Isto faz-me lembrar a minha mulher dizer, se calhar tenho um bocadinho de colérico. Minha mulher está sempre a dizer, tu tens a mania de ser diferente dos outros. Os outros dizem que é por aqui e tu vais por ali. Acho que se calhar tenho um bocadinho de colérico, às vezes. Então, mais à frente, a Bíblia conta-nos que os discípulos disseram, como nós não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Mas Deus falou a Paulo para ele não ir para Jerusalém. Mas Paulo era mula mesmo. Ou seja, Deus já o tinha salvado, Deus já o tinha... E, ouçam, e é interessante nós percebermos, logo na forma como Deus se encontra com Saulo, que Deus tinha que fazer mesmo à bruta. Quantos é que se lembram como é que Saulo se converteu? Diz que ele ia a caminho de Damasco, montado na sua cavalgadura, não é? E ia fazer o quê? Ia perseguir a igreja. Porque ele tinha pedido cartas para ir para Damasco, para ir à procura deles. Qual Facebook, qual carapuça? Isto tem pinta em andar atrás dos crentes e para apanhá-los. E diz que em plena cidade de Damasco, diz que Jesus aparece-lhe. Diz que há uma grande luz, há uma coisa violenta, porque teve que ser uma coisa violenta. Diga comigo, uma coisa violenta. Não foi a luz que o deitou abaixo, foi a presença de Deus. Porque diz que Paulo caiu do seu cavalo. E o clérigo tem sempre que cair do cavalo para se encontrar com Cristo. Cai do cavalo e um homem que tinha em si mesmo o orgulho do seu conhecimento religioso e da sua formação, porque tinha sido educado aos pés de Gamaliel, que é uma porcaria, o gajo estar assentado aos pés de outro. Mas pronto, foi formado e ensinado pelo grande doutor da lei, Gamaliel. Ele tinha um zelo, uma arrogância, uma altivez, um orgulho no seu farisaísmo. E além de Deus o pôr do cavalo para baixo, Deus tirou-lhe a visão. E Deus colocou-o numa posição de total dependência. Isto para um colérico é tão violento, é tão desesperante. De repente, o homem autossuficiente, teimoso, orgulhoso, capaz, não precisa de ninguém, come os vivos ao pequeno almoço, ele é que sabe e tudo, e Deus encontra-se com ele, mas não se encontra à meia da noite, como Samuel. Saulo. Oh, Saulo. Bem, Deus não fala assim, mas era um anjo mais, com voz mais doce. Oh, Saulo. Nada disso. Com um colérico tem que ser à bruta. Com um colérico tem que ser de uma maneira que ele fique desmontado da sua posição e fique sem condições para estar ali. E diz que durante 3 dias Saulo ficou sem ver. Saulo. E passou por uma experiência. Ele ouviu a voz. E Deus disse, Saulo, desculpe lá, coisa dura é lutares contra os meus aguilhões. Lutares contra... O que denota que Deus já andava a trabalhar no coração de Paulo. Aliás, eu até acredito que muita da reação do ódio de Saulo contra Estevão e contra os cristãos é porque alguma coisa Deus já estava a mexer na vida dele. E aquela resposta, porque volto a dizer, o colérico, se alguém diz que é para aqui, ele vai para ali. Certo?
E Deus, com certeza, já estava a trabalhar na vida de Saulo, e Saulo, por causa disso, aquilo já andava a efervescer e andava a lutar contra aquilo. Os irmãos nunca ouviram esta expressão das pessoas andarem a lutar contra aquilo que Deus ou está a acontecer na vida da pessoa? As pessoas lutam contra. E o clérigo lutava contra. E eu acredito que parte já estava a acontecer esta expressão de Jesus. Oh, Saulo, coisa dura é para ti lutares contra os meus aguilhões, lutares contra as minhas investidas, lutares contra aquilo que eu estou a enviar à tua vida. E Deus teve que ter um encontro brutal com o colérico. Os coléricos demoram a aceitar Jesus. Para ele, a expressão de Jesus, a afirmação de Jesus, sem mim nada podeis fazer, é uma coisa impensável. O quê? Eu não preciso, eu consigo fazer tudo sozinho. Eu sou autossuficiente. Então, nesta situação, vemos um Paulo que determinou que iria para Jerusalém, mesmo depois do Espírito Santo ter falado muitas variadas formas. Ou todos os discípulos e o profeta estavam errados, ou então quem estava errado ali era Paulo. Mas Paulo determinou a ir para Jerusalém. Os coléricos são teimosos e têm uma vontade de ferro. Amém? E por causa disso eles precisam de aprender a confiar. Precisam de aprender a crescer. Precisam aprender a perceber que quando encontram uma direção diferente, não se podem tornar pessoas obstinadas. E eu vou terminar por aqui, porque já é meio-dia e picos, e nós vamos terminar depois, hoje a 15 dias. Quando nós pensamos em o apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro e todos os outros, a Bíblia está cheia de homens dos quais nós podemos perceber os seus temperamentos. Eu estou a escolher estes exemplos porque são exemplos tão claros, tão evidentes, porque há outros que são mais misturados. Mas Paulo é um deles. Quando nós estudamos Pedro e Paulo e outros que vamos estudar na Bíblia, a única coisa que me interessa, meus irmãos, e que interessa ao Espírito de Deus nesta manhã e ao longo deste tempo, é que nós percebamos que Deus escolheu homens imperfeitos. Deus encontrou-se com homens imperfeitos. E Deus pegou naquilo que eram as suas características iniciais e os amou e os salvou, mas teve que levá-los através de processos de transformação para que temperamentos muito concretos e muito específicos nas mãos de Deus sirvam para a bênção da própria pessoa e bênção de outros e para a glória de Deus através do reino de Deus nesta terra. E o que é que tem acontecido ao longo do tempo? Isto aconteceu no tempo de Jesus, porque a gente hoje à distância consegue perceber estas coisas. É que muitas vezes, em primeiro lugar, os nossos temperamentos entram em choque com o senhorio de Cristo. E eu continuo a dizer, meus irmãos, se nós somos cristãos no sentido nato da palavra, se nós somos filhos de Deus, se nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus, nós também temos que ter a nossa submissão a Cristo Jesus. Porque salvação, em primeiro lugar, significa sermos salvos de nós próprios. Salvos das nossas próprias imperfeições e ofensas. E Jesus salvou-nos disso. Mas Ele continua agora a trabalhar para a nossa transformação. Certo? Mas Deus amou aquela gente. E Deus transformou aquela gente. E Deus, a seu tempo, usou esta gente para situações fantásticas. A segunda coisa em relação aos temperamentos é que muito daquilo que tem sido o reino de Deus e a igreja ao longo dos anos tem sido mais um campo de batalha entre temperamentos não reconhecidos do que propriamente o sermos barro nas mãos do oleiro. Eu só posso ser barro nas mãos do oleiro se eu perceber que eu preciso ser moldado. Eu só posso ser barro nas mãos do oleiro se eu perceber que se calhar até tem que ser quebrado para ser moldado de novo. Eu só posso ser barro nas mãos do oleiro se eu me submeter ao oleiro. Porque não é o barro que diz ao oleiro, quem és tu, porque é que me fazes assim? Não, se nós não quisermos, Deus não vai fazer. Certo? Então, independentemente do nosso temperamento, nós todos estamos aqui porque precisamos da sua intervenção e do seu cuidado no nosso coração, ou não é? E isso vai se manifestar nos nossos relacionamentos do nosso casamento. Muitas vezes os casamentos passam por tempos tão turbulentos porque são dois temperamentos diferentes a tentarem mudar um ao outro. E eu continuo a dizer,
nem nos casamentos, nem em sociedades, nem em relacionamentos, e muito menos na igreja, nós vamos a qualquer lado tentando transformar o outro. E a igreja tem perdido tempo demais a dizer ao outro, muda. Porque a igreja cresce em Cristo quando diz assim, Deus, ajuda-me a mudar. Este é o meu temperamento, sem dúvida. Mas obrigado porque ainda assim tu me amas. Obrigado porque ainda assim tu me chamaste. Obrigado porque ainda assim tu começaste a transformar a minha vida. E hoje já cheguei aqui, mas eu quero muito mais, eu quero continuar. E depois temos outra questão, é que muitas vezes, e volto sempre a repetir isto, a questão dos temperamentos tem sido rotulada de pecado. Isto é pecado. Logo, se é pecado, é uma coisa que eu tenho que lutar contra, eu tenho que rejeitar, eu torno impuro. E muito daquilo que é o nosso temperamento não tem nada a ver com pecado, até são qualidades e características que Deus quer usar. Mas quer usar nas suas mãos, não é na nossa consciência e na nossa forma de fazer, no meu tempo. E os coléricos, conforme falámos, têm muito esta questão. Mas usados por Deus, meus irmãos, podem trazer glória para Deus de uma forma fantástica. Porque eles conseguem ir e concretizar aquilo que se calhar eu, Luís Miguel, não consigo. E se calhar tu não consegues. E alguns de nós somos coléricos, se calhar, alguns. Não é? E como eu digo, há aqueles coléricos que aprenderam a moldar o seu comportamento exterior, mas quando aquilo chega ao ponto de caramelo, saiam da frente. E eu volto a dizer, ninguém é melhor do que ninguém, somos apenas diferentes. E eu volto a dizer, é tão errado para um colérico ser uma pessoa cruel, como é errado para um melancólico estar sempre deprimido. Alguns dirão, mas o colérico é ofensivo, é cruel, é agressivo, é violento, porque ele é determinado e ele, não interessa, passa por cima toda a folha. Correto. E o melancólico está deprimido, senta-se a um canto. Não é? À espera que passe. E a gente diz, mas o colérico é... Não, meus irmãos, mas é as áreas do nosso temperamento que quando não estão nas mãos de Deus são prejudiciais para a própria pessoa e para os outros que estão ao nosso redor. E mais, nessa guerra de temperamentos que não deveria existir, todos nós temos temperamentos. Eu conheço o meu e eu aprendo a conhecer o teu. Logo, eu torno-me muito mais paciente contigo. A mãe Isabel é colérica. Não é? E eu sou um manso de coração, humilde. É? Mas ela é muito agressiva e diz palavras muito agrestes. Então, e eu também sou agressivo com ela, porque a pior coisa para um colérico é um passivo. Só a simples presença do passivo já me está a criar nervos. Portanto, se a gente for a ver as coisas, percebem? Não há aqui certos nem errados, não há melhores nem piores. Somos diferentes, gente. E aquilo que na nossa diferença nos caracteriza, nós aprendemos a amar uns aos outros, a respeitarmos aos outros e a ajudarmos uns aos outros, certo? Muitas vezes a suportarmos em amor, mas acima de tudo, aprendemos a depender de Deus. Eu não, eu sou pneumático. Não. Pneumático, que é um fleumático cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem de pneuma, vem do... o sopro do Espírito. Não. Eu sou fleumático. Nós somos os melancólicos e os fleumáticos são melhores que os outros, sem dúvida. São umas paz da alma, são porreiros, são simpáticos, são fofinhos, enfim, tal. E os outros dois é que são maus. Nada disso, gente. Nós precisamos de Deus. E não só precisamos de Deus, como precisamos uns dos outros. Nós precisamos de coléricos ao nosso lado. São umas melgas, mas eles, bora lá, vamos embora, vai embora, toca andar, gente, tunga. Eu preciso também de um sanguíneo. Preciso de gente apaixonada, gente barulhenta. Gente que está sempre na maior, está sempre a cantar e a dançar, gente que está sempre bem disposta. Mas também preciso de ter melancólicos.
Pois, mas os melancólicos estão deprimidos. Não. Lá ver, toda a gente, qualquer temperamento pode cair numa depressão, atenção, isso tem a ver com outro. Mas a tendência, mas o melancólico, por exemplo, tem uma característica que o identifica, que é o perfeccionismo. Já que é para fazer, faz-se bem. Acabou. E tem um nível de exigência muito grande. Mas eu preciso de melancólicos, preciso de gente que se apoia, já percebi. Gente que né? que se aplica naquilo que faz. É para limpar uma casa de banho, ninguém limpa a casa de banho melhor do que eu. Isto fica aqui de maneira que até se pode lamber o chão, embora devido que alguém lá vá fazer isso. Só se for o meu gato. Alguém percebe o que eu estou a dizer? É uma característica dos melancólicos. Nós precisamos desse tipo de postura. Na vida, em geral. Amém? E depois temos aqui o que já falámos do fleumático, só para lembrar, já que só vamos voltar a falar disto daqui a 15 dias. Fleumático é alguém... Normalmente os fleumáticos são muito simpáticos, sociáveis, são calmos, pacíficos, conseguem, como já disse, ser muito práticos na forma de ver as coisas, porque não têm os mesmos picos emocionais que os outros têm. E nós precisamos dos fleumáticos. Eu preciso de alguém que esteja ao meu lado e que tenha sempre uma palavra de sabedoria quando a gente já estamos a deitar fumo por todo lado. Os fleumáticos normalmente não são precipitados, porque não têm aquele fator emocional, certo, que os precipitam. Seja o clérigo, não é? Que leva tudo à frente, seja um sanguíneo que ora está lá em cima, ora cá está em baixo, ou um melancólico que está a um canto a chorar as mágoas. O que nós precisamos é dizer a Deus: Deus, transforma-me, liberta-me, ajuda-me, guia-me, sê Senhor de todas as áreas da minha vida. E naquilo que eu sei que tenho tendência a, eu preciso de vir até ti. E deixa-me até dizer, é nessas áreas que nós precisamos de fazer aquilo que Jesus nos diz: vigiai e orai. Vigiar quem? O irmão? Não. Vigiar as áreas da tua vida em que tu sabes que tens tendência para. Amém? E ao mesmo tempo sermos livres, porque nada disto põe em causa o amor de Deus na nossa vida. Amém? Se eu não estiver tranquilo, dificilmente eu vou deixar Deus transformar a minha vida.